O programa a seguir é uma produção independente. O seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Começa agora o programa Teologando com o Daniel de Dani, para quem não tem medo de teologia. Muito bem, está começando mais um Teologando com meu amigo Daniel de Dani, aqui na Interativa FM 87,9. Isso para quem não tem medo de teologia. Olá, Daniel de Dani, como vai? Tudo bem? Tudo bem, shalom, a paz para todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos lares de cada ouvinte nosso aqui nesse momento. Shalom Adonai, a paz do Senhor, que bom, hein? Pois é, começando mais um Teologando e nós paramos aí em assuntos escatológicos, não foi, Daniel de Dani? A gente começou a nossa maratona falando sobre Shedim, sobre demônios, a origem dos demônios, e a gente vai garimpando e uma coisa puxa a outra. E o último assunto nós começamos falando um pouquinho de escatologia, não foi? Isso. E a gente acho que foram 2 programas, né, falando um pouquinho de escatologia. E a gente acaba que não fala tudo, não é? Não. E qual foi o gancho da última conversa? A gente entrou aqui no gancho da questão do Gog e Magog, se era só um Gog e Magog, se era 2 e tudo mais, então a gente entrou aí nesse... Fui eu que propus, não é? Isso aí, a gente entrou nesse balaio de gato aí que a gente precisa ir desvendando, né? Pois é, assuntos escatológicos fazem referência aos acontecimentos dos últimos tempos, né? Dos últimos dias, né? Seria isso, né? Seria o escatos, né? Que é no grego, né? E o logos, né? Escatologia, né? Muita gente pensa que... Eu ouvi um teólogo falando também que muita gente confunde últimos dias fazendo referência ao fim do mundo, né? Muita gente fala assim, fim do mundo, mas a palavra não faz referência a fim do planeta, né? Faz referência ao final dos tempos. É diferente, não é? Exatamente. Até porque quando as pessoas leem Apocalipse, causa aquele temor, né? Poxa, fim dos tempos, fim do mundo. Mas não é isso que a palavra sugere, nem o texto também sugere, né? Fim de mundo. A gente propõe que o final do mundo que está no caos. E vai entrar o mundo na ordem e na perfeição de Deus. Quer dizer, ele vai regenerar aquilo que ele criou. Mas não a destruição do planeta, né? Não. Até porque Pedro também fala que os elementos ardendo se desfarão, mas ali pode ser um evento também local, né? Não, mas aquilo ali é a terra batizada no fogo. Uma vez ela foi batizada na água e outra vez ela vai ser batizada no fogo. São 2 batismos distintos. E a questão do fogo, o fogo regenera, né? O fogo regenera, purifica, não é? Exato. Tu pode ver que depois de uma erupção vulcânica numa montanha, aquilo tudo se refaz o solo e fica cresce, fértil o solo. Fica tudo fértil, exatamente. Mas você acha que essa fala de Pedro, eu vou voltar para Gog, eu não vou fugir do assunto não, tá. Mas essa fala de Pedro não pode se referir ali à terra de Israel, aquela região ali do Oriente? Não, os elementos todos, ele fala em elemento ali, então é questão de tá mexendo mesmo na estrutura toda da Terra, da matéria bariônica. Sim, mas faz referência ao planeta Terra? Acho que sim, com toda certeza. Sim. Agora vamos voltar aí para Gog e Magog, porque o que eu quis falar na última conversa, eu fiz uma pergunta, porque o programa é seu, né? Você comanda aí, né? Não, é nosso. Bom, fala-se muito em guerra de Gog e Magog, não é? Gog e Magog, e tem uma outra guerra que as pessoas falam também, a guerra do Armagedon, não é? Seriam 2 guerras distintas, sendo que existe um local em Israel chamado Megido. Ou Megiddo. Har Megiddo. Montes de Megido. Não é um vale, não é? Mas, quer dizer, entre 2 montanhas... Fica o vale. É ali onde surgiram batalhas épicas, né? E é um local físico, realmente, porque a Bíblia diz que é um local físico. Então, a gente não precisa fazer nenhuma analogia de que aquilo ali é alguma coisa espiritual ou em outro lugar.
A gente, como falei para você, o teólogo ele não briga com o texto, né? Exatamente. Se a palavra de Deus, muita gente descrê da palavra de Deus, né? Os céticos, né? Eles descreem da palavra de Deus quando chega nessa questão geográfica. Mas a Bíblia não mente. A Bíblia não mente, ela dá a geografia sim, a localização, o local existe, quer prova mais que estas? Não é verdade? E o Ramachi, ele vai botar os 2 pés dele no Monte das Oliveiras, né? No Monte das Oliveiras, né? É lá, exatamente. Então não tem Sião como. é Jerusalém, né? É um dos nomes para Jerusalém, Sião, Sion. Jerusalém. Então, o texto, inclusive o texto que diz isso, é Ezequiel, né? 14, né? Esqueci o capítulo. Zacarias. Ou melhor, Zacarias. Exatamente. Aliás, Ezequiel fala de Gog e Magog, e Zacarias também fala alguma coisa que tem referência em Ezequiel, são similaridades. E Sofonias também. Né? São como é que a gente vai dizer? São revelações que Deus dá distintivamente a cada profeta, mas que eles são interligados, provando que a profecia provém de um mesmo autor. Que é Deus, que é o Eterno. Isso. Mas vamos lá. Então, esse cenário, você crê que são 2 eventos diferentes, né? Eu creio Gog que e Magog é um evento. Isso. E o que eles chamam de Armagedon, que a guerra do Armagedon seria aquela batalha final que nós lemos em Apocalipse, né? Mas de qualquer maneira, a Bíblia também chama aquela batalha de Gog e Magog. Também chama, porque Apocalipse fala, a saber, Gog e Magog. Isso. Não é? Então, quer dizer, Deus permitirá que as nações, ou melhor, os inimigos de Israel se congreguem contra o território de Israel, contra o povo de Israel. Não é? Nós estamos falando aqui de etnia. Não é? Então, você acha que realmente isso nos dias de hoje está se configurando para poder isso acontecer, não é? Porque é só a gente ver os noticiários. Os noticiários aí da geopolítica que a gente entende isso muito bem. O leigo ele fica confuso, mas quem entende bastante da Bíblia, a gente está vendo que eles estão mesmo fazendo ali a estratégia da invasão de Israel no referido Gog e Magog. Pois é, Israel, Daniel, nós sabemos que Israel é o relógio do mundo, é o termômetro, seja lá, eu vejo assim, Israel é a referência para esses acontecimentos, não é? Então, há quem diga até que Jerusalém, alguns creem nisso, que Jerusalém é o centro do mundo, e alguns até provaram para mais ver que isso é verdade. Mas se você juntar todas as terras, né, num bloco só, Jerusalém fica exatamente no meio. Pois é. Então, tanta fúria com o povo de Israel, né? Porque o inimigo, né, tentou fazer isso ao longo da história. Celebramos Purim lá na sinagoga, né? Isso foi anteontem. Celebramos Purim, que fala desse desejo do rei persa, Ahasverosh, que era o Assuero. Ou melhor, não foi o rei Assuero, né? Foi o Ramã, né? Tentou e fez um decreto, que esse decreto dizia para destruir todo o povo para destruir o povo de Israel, o povo judeu, que naquela época ele já era chamado de judeu, já eram chamados de judeu. Então o que acontece? Por intermédio da rainha Esther, o decreto foi revertido em outro decreto para que os judeus se defendessem. Então, se esse decreto não fosse criado para poder anular o outro decreto, porque o rei não podia voltar atrás, o povo de Israel talvez teria sido exterminado. Então nós vemos que ao longo da história da humanidade, a fúria de Satanás, de Hassatan, né, para tentar destruir o povo de Israel. E veio Hitler, entre outros, né? Porque se a gente fosse enumerar aqui, você sabe disso, né, que não foram só esses eventos de tentativas de destruição, de aniquilação do povo de Israel na história, não é? Foram muitos. Então nós vemos que esse ódio, essa rejeição a Israel, isso é patente nos dias de hoje. Não é verdade? Isso. Agora, quem você acha que nos dias de hoje, pelos sinais, compõe esse povo, essas nações que vão se reunir contra Israel? O que a gente precisa entender que a teologia,
dentro da teologia, Deus não lida com países, né? Deus não lida com fronteiras, Deus lida com etnias. A palavra etnos, que é nações, né? A palavra nações, aportuguesado, toda vez que você vê nações no Novo Testamento, a palavra é etnos, né? Etnia. Então Deus lida com etnia. Um exemplo, se alguém de uma tribo de Israel, ela nasce no Brasil, para todo mundo o cara é brasileiro, é passaporte brasileiro e tudo mais. Para Deus, ele é um judeu, segundo a etnia da tribo dele. Tá? O outro exemplo que eu vou dar, o Paulo, ele era cidadão romano. Tá? Ele próprio falava isso, mas tem controvérsia aí se foi ele que comprou, o pai e tudo mais, mas não vamos ao caso aqui. Mas o Paulo, ele era judeu, segundo a tribo de Benjamim, para Deus. Então, essa é a grande diferença. Então, quando a gente vê ali os povos que eles estão na invasão de Gog e Magog, Deus está lidando com etnias. Então, o que a teologia ela tem que fazer? Ela tem que procurar onde estão atualmente esses povos nos quais a Bíblia nomeia eles ali, né? Então, a gente tem aí Put, Cush, Pérsia, Togarma, Tubal, Meseque, Gomer, Magog. Tá? Então, o principal aí é o Magog, porque Deus diz Gog e Magog. Gog é um ser humano, né? É um líder, e Magog é a etnia da qual vai fazer parte a maioria dos invasores aí de Israel na guerra de Gog e Magog. Então, eles, dentro da teologia, um estudo atual, eles dizem que aproximadamente 70 nações, mais de 70 nações, elas estão incluídas dentro dessas etnias na qual o Ezequiel falou, tá? Então a gente tem aí deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui a foto. Meu computador hoje está lento demais, eu não sei o que está acontecendo. Tá com preguiça. Magog, Togarma, Pérsia, Tubal, Meseque, Gomer, Put. Então a gente vê aqui, são todos atualmente, essas etnias elas estão alojadas em países que cercam Israel, tá? O único cerco que não tem desses povos que vão invadir Israel, curiosamente, é pelo sul, que são os povos edomitas, né? Ali os povos árabes, né? Vamos dizer assim, toda a Arábia ali são os descendentes povos... de Esaú, né? Isso, Esaú. Também. Tem o Sedai e Dedã, que são os descendentes de Abraão com a última mulher que ele teve, a Keturá. Então, esses povos eles vêm do oeste, do leste, do norte, mas eles não vêm do sul, por incrível que pareça. Não existe nenhum povo estritamente árabe que invada Jerusalém. Isso aqui é curioso, né? Não, até porque nós acompanhamos aí ultimamente acordos de paz e de comércio, não é? Claro, se tem acordo de paz, aí também tem o livre comércio entre Israel, a Jordânia, se eu não me engano. Alguns países árabes estão se aliançando. Os Emirados Árabes também. Né? Curioso fato. E ultimamente nós vimos até árabes cantando o hino de Israel. Olha só, como é que isso é. E, na verdade, Israel e os árabes, se nós observarmos, né, a questão histórica e étnica, são parentes, não é? Porque, de acordo com o texto de Quetura, a união de Abraão com Queturá, ou em hebraico, também tem um filho dessa união, um desses filhos, né, Midian. Seria o local onde Moisés esteve ali com Jetro, né, o seu sogro, e apacentou ovelhas. Eu acredito que esse Midian aí se refere a um dos filhos de Abraão. Não, com certeza. Porque, inclusive, os midianitas, eles são atualmente os povos beduínos, né? Sim. E eles só habitam para você ter ideia, faz de conta, a Keturá ela teve Zimram,
Jokshan, que de Jokshan que veio Seba e Dedã, que são os povos árabes da Arábia Saudita, Emirados Árabes e tudo mais. Tem Medan e tem Midian, e que de Midian saiu toda a descendência dos beduínos, né? Sim. Os filhos de Midian são Efá, Efer, Hanok, Abidan e Eidá. Eles são todos aí povos de beduínos, né? E tem o Ishbak também e Shurá. Então, Keturá teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos. Com Abraão. Isso. Ela era concubina, não? Ela foi esposa mesmo? Não, foi esposa mesmo. Eu já ouvi, que Sara morreu, pois é, Abraão tomou ela como esposa. Eu ouvi dizer que era concubina, não. O texto mesmo. não diz que ela era concubina. Mas enfim, eu posso ler aqui Ezequiel 38? Claro. Vou ler aqui Ezequiel capítulo 38 em hebraico e Eresquiarro, não é? Capítulo 38 de Ezequiel. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque, e Tubal, e profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os de Puti, com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas. A casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas. Muitos povos contigo. Prepara-te e dispõe-te, tu e todas as tuas multidões, e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Bom, vou ler, o texto é muito grande. Mas aqui, eu quero fazer umas pontuações. Bom, aqui nós vemos que Gog é príncipe da terra de Magog, não é? A terra, que no caso aqui é a referência que o texto dá, o texto diz que Magog é a terra. Príncipe chefe de Meseque. Alguns estudiosos supõem que Meseque faz referência a Moscou. Você já ouviu falar sobre isso? Ouvi, mas não tem absolutamente nenhuma referência. A etimologia da palavra não confere. Absolutamente nada. Bom, aqui também lemos aqui sobre os persas. Quem seriam os persas hoje em dia? Atualmente os iranianos. Os iranianos. Inclusive eles não gostam de ser chamados de iranianos, gostam de ser chamados de persas. Pois é. Eu tive 2 alunos iranianos lá na Alemanha, ele falou: não sou iraniano, sou persa. Não, e são mesmo, né? E a verdade é que são. Não. Aí a gente, por exemplo, eu fico pensando, você falou da questão etimológica, as pessoas se prendem a... Não, mas esse nome, esse povo não existe mais. Não existe mais aquele povo com aquela nomenclatura. Exato. Mas hoje a descendência está aí. Exatamente. A gente pode estar conversando com pessoas que são descendentes de amalequitas, não é? Exato. Povo que perseguiu Israel durante muito tempo, não é? Causou muita... Assim como os filisteus. A gente pode estar conversando com um descendente de um filisteu e não sabe. Então essa questão de não existe mais é bem complicado. Só aquilo que Deus disse que exterminou. Por exemplo, eu não creio que existe um descendente de Caim, porque todos ficaram no dilúvio. Né? Só saiu a descendência de Noé. Pois é. Então, eu já ouvi alguém dizer assim, não, porque fulano é assim, deve ser descendente de Caim. Eu falei, como? Se eles foram destruídos no dilúvio. Exato. Aí a pessoa fala, é mesmo. Então não tem descendente de Caim hoje. Não. Foram todos exterminados. Só ficou a família de Noé. Noah. Então, aliás... Noah, né, em hebraico. Noah. Noah. Então, é complicado essa questão. Agora que os persas, os de Put seriam quem? Put é ali a Líbia. A Líbia, não tem nada a ver com Putin. Não. Put é a Líbia. Mas você concorda que... E Cush são os etíopes ali, Cush são os etíopes, toda aquela lateral... Porque antigamente são os descendentes de Cã, né? A Etiópia, ela toda aquela lateral que começa ali... em cima no Egito, vai até o sul. Antigamente, aqui tudo era Etiópia. Agora viraram Senegal, virou monte, Eritreia,
Mas tudo ali era a etnia etíope. Tinha os líbios também entram nesse os não, a Líbia é no norte. Os núbios. Tem os núbios, né? São no norte. E tem a ver também com os egípcios, né? Mitzrayim. Isso. Mitzrayim. Então, o que acontece? Parece que tem mais pirâmides no Sudão do que no Egito, né? São todos descendentes de Cã. É curioso, né? Essa questão deles construírem pirâmides, né? Descendentes de Cã é de Cush, Etiópia, Mizraim, que é o Egito, Put, que é a Líbia, e Canaã, que são aqueles povos ali, aquela mistura de povos ali na Palestina. Bom, então isso hoje você falou que crê que esse cenário já está sendo montado, que bastaria... Montado. É só você ver a geopolítica que está acontecendo aí nessa guerra. Mas vamos falar agora de quais povos, vamos ser mais específicos hoje. Vamos ser mais específicos. Quais povos hoje? Nós citamos aqui os persas, que são os iranianos. Claro, isso aí está patente que os iranianos são inimigos de Israel. Isso aí, eles não escondem isso. Não é? Tanto é que já foram detectados drones iranianos, não é? Até drones iranianos na guerra da Ucrânia. Não é? Eles negaram e tal. Eles estão fazendo realmente armamentos nucleares, embora os Estados Unidos já investigaram de que eles estariam fabricando armamentos nucleares, né? Com essa tecnologia atômica, né? Isso. Então, armas nucleares ou bombas atômicas, né? E parece que não foi encontrado nada, nenhuma evidência, mas eu não acredito, acho que eles estão sim fazendo alguma coisa nesse sentido. Os chineses também seriam um desses povos? É porque é o seguinte, quando você pega Magog, né? Eles são os citas, o povo cita, né? É o povo descendente de Magog. Então, o povo cita é todo o povo asiático, né? Geralmente, quando você pega aí o povo cita, é o povo do olho puxado. Então, sim. todo o povo de olho puxado é cita. Então, a descendência do povo russo, né? As pessoas costumam ver o povo russo como olhos azuis, como fosse um europeu, né? Descendência de Jafé. Eles são descendentes de Jafé. Mas, de qualquer maneira, eles são povo de origem cita. Então, a Rússia, a Mongólia, a China, Japão, Coreia, todos esses povos eles são de etnia cita, a origem deles. Então, o Magog é toda a Ásia. Toda a Ásia ali é Magog. Não é só a Rússia, como as pessoas pensam. Porque o erro teológico é as pessoas separarem por fronteira. Deus não separa por fronteira, Deus separa por etnia. Sim, o povo russo, eles não são descendentes de Cã, não são, no caso, Jafé, Jefté, né, em hebraico. Então, mas eles habitaram quase que a mesma região, né? Porque os povos se misturaram ali, né? O único povo que não se misturou foi o povo semita, os judeus, né? Os judeus não se misturaram até hoje. Então, esses povos são todos misturados, mas de qualquer maneira, Deus ele segue a linha étnica, entendeu? Sim. Então, quando ele põe Magog, são aqueles povos todos da Ásia ali, embora sejam misturados agora com Gomer, com Madai, com Javan, Tubal, Meseque, os povos tiras também, mas de qualquer maneira, Deus está lidando ali com etnia. E o que você sabe, o que você tem acompanhado, Daniel, que confirma quais são os dados atuais que confirmam essa profecia? O que você entende hoje? Você tem acompanhado os noticiários, canais do YouTube, claro. Claro, o teólogo é obrigado a acompanhar isso. Eu também. Ele tem que saber se a Bíblia dá um retrato do futuro, e o nosso futuro o futuro da Bíblia é o que os nossos tempos atuais que nós estamos vivendo. A gente procura saber inserir a Bíblia dentro do contexto atual. Eu recebo uma avalanche de notificações do YouTube acerca de possíveis profecias estando se cumprindo, não é? E a gente filtra, né? Não é toda informação que a gente vai
terem ali como verídica e realmente que é fato. Não é toda informação. Às vezes os comentaristas viajam um pouco. Mas assim, muitas coisas eu vejo que há lógica. O que você determina que realmente a profecia está se cumprindo? Quais as evidências que você considera como evidências de que essa profecia de Gog e Magog e os seus asseclas e os seus associados realmente estaria se cumprindo hoje? Quando a gente pega esse texto de Ezequiel, a gente segue todas as etnias que Ezequiel está confirmando, desses povos que irão invadir Israel. A gente vê, faz de conta, o Gomer, né, deu a origem ali da Turquia e Europa, né? E são filhos de Jafé, tá? Então os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e os Tiras, né? Então, quando você pega o Gomer, que é ali o povo de origem turca também, e o Tubal também é de origem turca, o Meseque também é de origem turca. Todos descendentes de Cã? Todos descendentes de Jafé. Jafé, tá. Cã só tem Cush, que é a Etiópia, Misraim, que é Egito, Put, que é Líbia, e Canaã. Tá? Sim. Então, tu vê todos esses povos, eles estão ali, entre aspas, brigando entre eles, mas você tem que entender que tudo aquilo ali é um teatro. O Putin, ele não é inimigo dos americanos, porque todos eles estarão envolvidos na invasão de Gog e Magog. Então aquilo ali, eu vejo ali tudo ali como um teatro para enganar o povo, tá? Porque é o seguinte, eles fingem uma briga ali entre eles para justamente chegar um líder ali para acalmar tudo aquilo ali e botar tudo em ordem, que seria o anticristo. Então eles estão preparando com esse teatro aí então a chegada do anticristo, que o anticristo, entre aspas, ele vai fazer ali, não é um acordo de paz, né? Que todo mundo, tem muito teólogo que fala que é acordo de paz, ali não é acordo de paz, ali ele vai fazer uma aliança com muitos povos, tá? Então, inclusive Israel, ele vai estar dentro dessa aliança. E você vê nos 3 anos e meio, quando o anticristo ele quebra a aliança com quem? Ele quebra a aliança com Israel. Porque esses povos todos que estão dentro da aliança, eles vão invadir Israel. Sim. Tá? Então eu vejo dessa maneira o que está acontecendo agora na geopolítica mundial. E se que a gente lê ali, aquela profecia de Zacarias, se ela está para acontecer, né? Como nós lemos aqui, porque os profetas eles profetizam sobre a mesma coisa, mas com uma fala diferente. Por contexto diferente, né? Por perspectiva diferente, por cosmovisões diferentes. É igual os 4 evangelhos, né? Cada evangelho fala da biografia de Jesus, da vida de Jesus, mas cada um de um ponto de vista diferente, para que nós tenhamos um panorama geral. Porque a gente vê, geralmente faz de conta Mateus, né? Ele falava mais para o judeu, o Marcos ele falava mais, englobava mais a perspectiva de Jesus para o povo romano e tudo mais, né? O João já pegava Jesus mais como divindade, o Marcos falava mais sobre os milagres de Jesus, o Mateus falava mais sobre a origem de Jesus, né? Então, cada um fala numa perspectiva diferente, mas no fim, todos eles têm uma mesma espinha dorsal. Agora você falou de algo interessante aí, que isso seria um teatro, não é? Seria um teatro, e essa questão desses grupos ocultistas, né? Por exemplo, quem não ouviu falar dos Illuminati, não é? Então é algo que está patente, embora eles neguem, mas isso está cheio na internet, no YouTube, nas redes sociais, né, sobre os Illuminatis. A teoria da conspiração, isso na verdade não é assim, coisa e tal, mas que existe, bom, pelo menos eu creio, né? Não vou dizer porque coisa que eu não tenho certeza a gente não pode afirmar, né? Mas assim, eu acredito sim num planejamento, numa agenda de diminuição da humanidade. Sim. Eu assisti um vídeo em que o palestrante, o que presidiava a reunião, dizia o seguinte: olha, a redução populacional, ela se faz necessária. Mais ou menos assim as palavras dele. Não lembro exatamente as palavras que ele disse. E ele disse que quem morresse,
nessa redução populacional seria uma benção para quem morresse. Olha só. Então eu acredito, esse vídeo parece que vazou dessa reunião, que tem a ver com essa agenda global, nessa agenda do Great Reset, né? Que tem a ver com esse local chamado Davos, na Suíça, né? Que eles se reúnem lá, né? É o grupo Bilderberg, né? Bilderberg. Então, e tem a ver com... Eu não sei se eu posso falar nomes, mas eu não vou falar nomes, né? Mas a gente fica com a língua coçando aqui pra falar, né? A gente tem que tomar muito cuidado atualmente nisso aí. Então, o que acontece? Parece, e me parece que é fato, que existe realmente um planejamento de redução populacional. Um plano macabro, não é? Porque isso é um plano macabro, maligno. E, como você disse, que é um cenário que eles estão criando para justificar essa presença, né, desse líder que vai trazer a solução. Quer dizer, eles criam um falso conflito. Bom, a guerra da Ucrânia não está acontecendo, não é fake, ela realmente acontece. Mas ela poderia ter proporções maiores se eles quisessem, porque a Rússia tem quantas ogivas nucleares? Mais ogivas até do que os Estados Unidos e a China, né? A princípio a gente não sabe direito porque eles sempre escondem coisas, né? Mas assim, dizem que os russos têm muitas ogivas. Eu penso assim, se eles quisessem que o negócio se tornasse mais caótico, eles já teriam feito algo pior do que já estão fazendo, né? Porque eles têm, vamos dizer assim, tecnicamente eles têm condições. Então realmente leva a crer que são um cenário, né? Exatamente. Agora a China, eu estava lendo sobre a China, sobre o interesse da China em tomar Taiwan, né? Porque Taiwan fazia parte do território chinês, né? Você já leu alguma coisa sobre isso? Sim. E ele sobrevoou. Olha, nós estamos vendo um cenário mundial de conflito. Por exemplo, a Coreia, né? São duas Coreias, mas era uma Coreia só. Não é uma etnia só, inclusive, né? Uma etnia só. Ali são todos parentes, né? Vamos dizer assim, né? São todos irmãos. Hoje nós temos a Coreia do Norte, que é um sistema de governo ditador, né? Vamos dizer assim. Isso. E a Coreia do Sul. Mas a Coreia do Norte vive dando amostras de, assim, olha, eu tô aqui, não pensa que o negócio acabou, não. Eles sobrevoam o espaço aéreo da Coreia, às vezes fazem testes nucleares perto da Coreia do Sul. Há também um possível ataque iminente da China em relação a Taiwan. Muitos não acreditam, como muitos não acreditavam que a Rússia pudesse invadir a Ucrânia, e aconteceu, não é? Então a gente não pode duvidar de nada. Nós estamos vendo aí acontecimentos que muitos diziam, não, isso aí já acabou, já parou, a poeira já baixou. Mas a possibilidade desses eventos é real, né? Você sabe que a China tem sobrevoado Taiwan, ou não sobrevoado o espaço aéreo, mas assim, as proximidades, não é? Eu vejo tudo isso. Pesquiso tudo isso. Você sabia que Cuba também pode ser um local estratégico de uma possível guerra da China contra os Estados Unidos? A Cuba é um local que é uma ilha, né? Cuba é uma ilha, não é verdade? E ela está muito próxima aos Estados Unidos. Já vi teorias também acerca disso, de Cuba ser um local estratégico para uma invasão chinesa aos Estados Unidos. Mas como eu falei pra você, eu não acredito que eles sejam inimigos, tá? Isso tudo eles fazem teatro. Por que eles não são inimigos? Porque eu vou pela Bíblia. A Bíblia já diz o futuro. Eles estão todos juntos, né? Inclusive, tu vê lá em Apocalipse 13, o dragão vermelho junto com a besta e tudo mais. Então, eles são amigos, tá? Então, na verdade, se isso tudo é um teatro, também a gente não pode falar de uma guerra da China contra os Estados Unidos. Não pode. Desde quando eu me entendo por gente, a guerra iminente entre Rússia e Estados Unidos nunca aconteceu. Não, é só uma teoria, né? Eu também acho que... Eles precisam essa questão do medo, da expectativa de angústia entre os povos, para eles, entendeu? Eles dominam as pessoas através do medo. O Satanás descobriu isso.
né? Ainda lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou contra Deus, ele se sentiu nu, então ele ficou com medo de Deus. Então ele falou, opa, o medo, então ele faz ele se afastar de Deus. Então, a questão do medo, ele produz aí a ansiedade nos povos. Então os povos eles ficam aí, então, à mercê desses nefastos, né? Então eles controlam a humanidade através do medo. Então a melhor coisa para você botar medo na população é a questão da guerra. Até porque Jesus disse que ouvireis de guerras e rumores de guerra. Exatamente. É o que nós estamos vendo hoje. Os teóricos, os cientistas políticos, né, os que analisam a geopolítica, eles falam de uma possibilidade, né, uma possibilidade, não é fato, até que se consuma, são possibilidades, são teorias, não é? Por exemplo, eu quando vi os discursos de Vladimir Putin, eu falei assim, isso é só mais um discurso, mas quando eu vi que ele começou a pegar pesado ali no seu discurso, falar, não, por quê? Por que os Estados Unidos são o que são hoje? Eles não invadiram terras, porque ali habitavam indígenas, né? O que justifica eles terem feito isso? Para poder também justificar a guerra contra a Ucrânia. Exato. Eu vi que ele começou a pegar pesado ali e falar sério. Eu falei assim, opa. A gente tem que entender o seguinte, eles não são também amigos cordiais, tá? Existe uma guerra dentro do globalismo e questão de liderança. Então, eles não são amigos cordiais. Então, você pode ver até que, mesmo na invasão de Gog e Magog, quando eles conseguirem então invadir e dominar Israel e pegar as israelenses aí como escravas sexuais, eles expulsam todo mundo de lá, eles tomam conta daquilo ali, eles próprios vão brigar entre si, né? Está escrito ali em Ezequiel que eles brigam entre si quando eles tiverem dominado ali todo Israel por causa da questão de despojo. Então eles não são exatamente amigos cordiais. Inclusive, eles são ali aos pés da estátua, né? De Nabucodonosor, que é ferro e barro, eles não se misturam, né? Mesmo eles estando juntos ali, fazem a estrutura ali dos pés da estátua, eles não se misturam. E de acordo com o profeta Zacarias, o Messias, que é Jesus, vem livrar Israel nesse dia dessa guerra. Parece que é uma escalada do mal, não é? Parece que isso não vai ser rápido, né? Uma guerra é uma guerra, ela dura vários dias, né? Mas num dia específico, quando a coisa ficar bem crítica, vamos dizer assim, parece que, de acordo com o profeta Zacarias, Jesus vem e livra Israel. Porque só sobrará, se eu não me engano, 1/3, né, da população. Isso. Como você disse, as mulheres serão violentadas. Coisas de guerra, né? Coisas que é ruim. Tudo se repetindo. Nos 70 aconteceu isso e repete tudo de novo. Parece também, de acordo com o livro de Zacarias, que haverá um abalo sísmico, não é? Parece que a Terra vai ser sacudida. Quando a gente fala sobre isso, isso lembra terremoto. Um grande terremoto vai acontecer em Jerusalém. Então o negócio vai não só, olha só, a guerra virá, né? Está profetizado, a gente está falando de profecias. Essa guerra de Gog e Magog, elas são depois dos 3 anos e meio, né? Então a grande tribulação ela tem 7 anos, e no 3 anos e meio que o anticristo ele trai Israel e aí invade Israel. Só para a gente lembrar, Israel faz parte dessa aliança. Você crê então, a sua interpretação diz que essa guerra que nós lemos em Zacarias, de Gog e Magog, Ezequiel também, porque é a mesma guerra. A mesma guerra, Mateus 24 é a mesma coisa, né, quando Jesus vem. Apocalipse 6 é a mesma coisa. Né? Inclusive em Apocalipse 6, né, no 6º selo, o céu se enrola como um pergaminho, quer dizer, o céu se abre e todo mundo da terra ele vê a olho nu o trono de Deus. Então quando eles começam a se esconder da face de Deus, ele fala, caramba, é a ira de Deus, eles começam a se esconder, vão para debaixo dos rochedos, pedindo que o rochedo caia sobre eles para que eles possam escapar então aí do dia da ira do Senhor, né? Porque quando Jesus vem para estabelecer o milênio, é o dia da ira do Senhor. Então você crê que essa guerra é no final dos 7 anos? Essa guerra de Gog e Magog. Não, a vinda de Jesus ele vem no final da guerra de Gog e Magog. Sim, aí ele encerra ali, aí dá início à era messiânica. Isso. Já estamos, né? Mas assim, aí a complementação
É a implementação do reino de Jesus. A era Seria messiânica, né? ela já começou há 2000 anos atrás, desde quando Jesus subiu. Os anjos falaram, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo aí, ele vai descer. Então, ali começou a era messiânica. Sim. Porque a era messiânica é as pessoas esperando a volta de Cristo, como ele subiu na frente de 500 testemunhas. Agora nós estamos no ano de 2023, certo? 2023 mais 7, 2030. Certo? É a agenda dos globalistas. A agenda dos globalistas tá cheio disso no YouTube, né? Então, quer dizer, ou nós estamos atrasados aí, né? Dizem que eles têm uma agenda até 2030 aí para poder acabar com a fome no mundo. Não, a agenda deles termina em 2030, ela não começa em 2030. Não, exatamente, é isso que eu estou dizendo. A agenda deles começa esse ano. Pois é, então... Isso aí não é teoria de conspiração, está escrito... já estão efetuando isso aí. Eles falam isso Mas veja bem, se Jesus arrebata a igreja para poder não ficar aqui nos 7 anos da grande tribulação, então, meu irmão, nós já estamos aí a milésimos de segundos do arrebatamento, não é da volta de Cristo. As pessoas confundem, a igreja fica toda, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Aí eu falo pro cara assim, mas eu vou voltar com Jesus. Aí ele fica, mas como assim? Eu vou voltar com Jesus. Porque a igreja volta junto com ele. Você está esperando a volta de Jesus, eu estou esperando o meu encontro dele nos ares. São coisas distintas. Para quem crê, quem é pré-tribulacionista, pelo amor de Deus. Isso para quem crê, né? E é claro que nós sabemos que há várias correntes de interpretação. Vamos respeitar cada corrente, mas é a corrente na qual você se encaixa. Se encaixa é a teologia na qual eu estudei. Então eu tenho que falar do que eu creio, né? Como eu já disse, existem denominações que eles não creem nessas etapas, não é? Sim. Crê na volta de Jesus e pronto. A gente e juízo respeita, final, né? Por exemplo. Mas por a gente respeitar, não quer dizer que a gente tem que falar o que a gente crê, né? E não vai impor, né? Exatamente. A gente deixa claro aqui que não é uma imposição que você tem que crer do modo como está sendo exposto aqui. Eu também tenho a minha interpretação, que eu sou simpático, né? Qual a interpretação que mais me convence? Isso. Aliás, é uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui também. Em tratando-se de assuntos escatológicos, veja bem, meus irmãos, seja você batista, metodista, presbiteriano, congregacional, seja lá qual for a sua denominação. O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer, independente do que eu creio ou não creio. A gente fica aqui tentando decifrar os códigos bíblicos, vamos dizer assim, entre aspas, não é? E a gente, numa coisa a gente erra e outra coisa a gente acerta, não é? Inclusive o próprio Paulo, tadinho, ele achava que ele ia ser arrebatado, né? Já passaram quase 2000 anos. Né? Ele achava que essas coisas todas iam acontecer nos seus dias, né? O Paulo fala, né? Então, muita coisa ele acertou e muita coisa... O Daniel também achava que os 70 anos que Jeremias tinha profetizado ia acontecer ali quando ele vivo, né? Mas o anjo falou, sela a palavra da profecia, porque não é para os teus dias. Não é para os seus dias, isso aí vai acontecer muito longe. Não adianta você falar para o povo agora, vai causar pânico à toa e não é para esse tempo, é para o tempo futuro. Exato. Não é? Então, independente, eu acho que ninguém pode ficar inimigo um do outro, porque você crê no arrebatamento pré-tribulacional ou não creio. Aí você é herege. Não fala mais comigo. Você é herege. Outro crê. Vai pro inferno. Não. Isso aí, numa coisa nós temos... nós somos... Numa coisa nós pensamos iguais, né? Que nós cremos no Salvador. Isso. O Senhor Jesus, que é o Filho de Deus, que veio... Que ele morreu pelos nossos pecados. Morreu pelos nossos pecados. Isso é o que interessa. Isso é o que basta. Agora, aqui nós estamos tentando entender as profecias. Exato. Não é só isso. A gente está dando informação e as pessoas em casa, né? Sigam o conselho aí de Jesus. Ouça de tudo, retende o que é bom. Não precisa cuspir marimbondo, né? Porque se você não está concordando com o que está sendo dito. Até porque... um amigo meu que também é teólogo, né? É o Samuel Ribeiro, que já fez parte da equipe interativa. Ele disse o seguinte para mim: olha, Marcelo, tem coisa que é melhor a gente esperar para ver o que vai acontecer. E aquilo que a gente creu
se a gente está equivocado ou não, a gente vai saber. E agora, uma coisa eu digo, o que Deus tem para fazer, independente do que eu creio ou não, Ele vai fazer. E Ele já determinou e já aconteceu para Ele, né? E no tempo certo, na hora certa, as coisas vão acontecer. Exato. E como eu já disse, se essa agenda realmente ela já está sendo feita, já estão agindo nessa agenda, não é? Por exemplo, né, um assunto vai e vem, né, a questão do chip, não é? Isso já está sendo implementado. Se é a marca da besta ou não, mas é uma tecnologia que eu creio que vai ser usada sim. Sim, claro. É uma tecnologia. Agora, você vai aceitar um chip no seu corpo? Você aceitaria um chip no seu corpo? Vamos supor que o chip não seja a marca da besta. Agora, outra questão, você aceitaria, você ouvinte? Aliás, se você quiser fazer perguntas, pode fazer pergunta para o Daniel, hein? Pelo 22 99739 2852. 22 99739 2852, tá? O pessoal não está participando. Mas assim, vamos supor que o chip, o VeroChip, o BioChip, não seja a marca da besta. Mas é um negócio muito estranho, é invasivo, né, rapaz? Você aceitar um chip, você aceitaria? Vamos falar agora, você. Estou fazendo a pergunta para você, Daniel de Dani. Aceitaria que colocassem um chip na sua mão direita ou na testa? Olha, vamos supor, não foi a marca da besta, mas você aceitaria isso? Se não é a marca da besta, eu teria que estudar esse caso aí, porque é o seguinte, eu vou morrer de fome, como é que vai ser, né? Se eu puder comprar e vender, eu tô tirando a questão da adoração à besta, tá? Não sei, aí... Porque fica difícil a gente... Porque a pessoa, se não paga, aquilo que a gente já sabe, né? O mal pagador fica com o nome no SPC e Serasa. Vai morrer de fome, como é que vai ser? Você não pode comprar comida, então é meio esquisito. Agora aqui no Brasil já estão criando a nova identidade, que a gente sabe que vai culminar com aquele cartão único onde estarão reunidos todos os documentos da pessoa, todos os dados. Mas isso não é suficiente porque pode perder, não é? A habilitação vai estar ali também, tudo. Então... Aí vem a desculpa também de que é necessário que também as informações de saúde também estejam ali, informações do SUS, do seu plano de saúde, se a pessoa é diabética ou não, o que faz. Mas pode perder, aí toda hora está fazendo segunda via de documento. Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos reunir tudo isso aí e esses documentos estarão reunidos num chipzinho. Mas para não perder, a pessoa vai ter que carregar ela no corpo. Aí vem a questão também do fim do papel moeda, não é? Que a gente está vendo um ensaio disso aí. A gente repete, mas a gente tem que repetir. Que muitos não creem que... Na Inglaterra já não usam mais papel moeda, né? Já não usam mais papel moeda. Aqui no Brasil, eu pensei que essa questão do Pix fosse mundial, mas é uma coisa aqui do Brasil. É só do Brasil. Só do Brasil. Mas é uma ideia que o Brasil criou aí que pode pegar no mundo inteiro. Mas independente disso, a questão do chip aí... com toda certeza, se tivesse que adorar a besta para botar o chip, aí eu morreria de fome mesmo, não tinha jeito. Mas se não tiver aquela como que se diz, um termo, né, que você usou a expressão, esqueci agora, um credo, né? Se a pessoa não tivesse que fazer um juramento ou fazer o credo para aceitar o governo da besta, do anticristo, enfim. Aí, se não tiver esse credo, então você talvez aceitasse? Não sei. Isso aí é difícil, eu não quero nem pensar nessa possibilidade. Olha, eu vou falar a verdade com você. Eu não quero estar aqui para quando isso aconteça. Sendo ou não a marca da besta, o chip, eu não aceitaria. Eu não aceitarei. Porque é muito invasivo. Porque através desse chip no corpo, você já perdeu a sua liberdade. Pensa bem, já perdeu a sua liberdade. De qualquer maneira, a gente não tem essa liberdade mais, né? Não, a gente não tem, realmente. Se você comprar numa loja e não pagar, ficar devedor daquela loja, daquela instituição financeira, não é? Fez um empréstimo e não pagou, automaticamente você tem um prazo para pagar, não pagou, seu nome vai para o SPC e Serasa, vai para o Serviço de Proteção ao Crédito ao Não mas aí isso é outro assunto, né? A gente precisa voltar lá pro GOG. Não, mas aí eu tô falando da questão do GOG e Magog, tá tudo linkado. Não é? Tá tudo linkado. Porque eu falo dessa agenda global. Essa agenda que eles estão fazendo que tem a ver com esse conflito. E o que eu quero dizer é o seguinte:
Se isso tudo já é implementação desse plano malévolo, desse plano maligno, então, meu irmão, é como eu já disse, isso tudo, se Jesus vai realmente arrebatar, por ordem de Deus, arrebatar a igreja nesse princípio aí de dores, né, que são princípios de dores, porque já vai ficar difícil, né? Então nós já estamos na iminência. Aí eu acredito com toda certeza. Não eu, é? particularmente, acredito nisso aí, que a gente está aí a milésimos aí do arrebatamento. A gente não esteve tão perto disso acontecer como agora. Então, mas eu quero saber, você quer falar de Gog e Magog? Quais são os detalhes? O que você gostaria de pontuar então? Não, a gente tem que pontuar o seguinte, né? Tem alguns detalhes aqui que passam desapercebido por pessoas que não entendem isso aqui direito. Essa profecia de Ezequiel tem mais ou menos aí 2.500, 2.600 anos, mais ou menos. E ele diz assim, ali no 11, Ezequiel 38:11, e dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muro, e não tem ferrolhos nem portas. Se a gente olhar isso aí, Jerusalém sempre teve muros, né, ao longo de toda a sua história. Atualmente que ela não tem, né? Então, tu vê que os povos eles andam por Jerusalém para lá e para cá, não tem mais muros. Então, isso é pro tempo de agora. Então, as pessoas que tentaram botar a guerra de Gog e Magog para antes disso, elas iam dar com os burros na água, porque aqui tem muitos pequenos detalhes, tá? Outro detalhe que eu vou propor para vocês é aqui no 13, que diz assim: Seba e Dedã e os mercadores de Tarsis, né? Tarsis seria agora a Turquia, vamos dizer assim, né? E todos os seus leãozinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa? Para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear o grande despojo. Então, olha só, aqueles povos todos ali da Arábia Saudita, aqueles lugares que eu falei para vocês, estão perguntando aí para o pessoal que está invadindo Jerusalém se eles vão tomar os despojos deles também. Entendeu? Então, você vê que esses povos que estão no sul ali de Israel, eles não estão participando da invasão de Gog e Magog. É mais um detalhe. Hoje a questão de Jerusalém, realmente Jerusalém não é mais murada, né? Todas as cidades na antiguidade, se quisessem ter um pouco de sossego, vamos dizer assim, né? Tinham que ser muradas, porque o inimigo poderia vir iminentemente, né? Era a ética do mundo antigo, né? As cidades eram muradas e a atividade agrícola era feita fora dos portões, né? E a cidade era edificada. Tanto é que nos cercos que eles faziam, Nabucodonosor cercou Jerusalém, quer dizer, apertou Jerusalém, e parece que o cerco durou 2 anos ou 3 anos e pouco, né? Então, quer dizer, imagina bem, a pessoa... Até a última resistência lá em Massada, né? Então, pois é. Então o cerco, eles sabiam que se eles não saíssem da cidade, eles não teriam o que comer, o que beber, porque tudo era feito fora da cidade. Deviam ter alguns poços, né? Mas, então, quer dizer, a cidade de Jerusalém hoje, é isso que você disse, né? Ela não é mais como era antigamente. Eles habitam num local seguro, né? Eles estão lá tranquilos. E a profecia... Mas não murados. Mas não murados. Quer dizer, não estão... Estão vulneráveis, né? Vamos dizer assim, né? Aliás, hoje em dia todos estão vulneráveis, né? Com essa tecnologia que o cara lança míssil de onde está, né? Então, essa questão hoje em dia, ninguém está mais seguro como antigamente. Então, até a Rússia fala de ataque aéreo contra a Ucrânia, que seria mais dificultoso. Então, realmente, nós estamos vendo um cenário que realmente nos faz pensar que sim, esse ataque, essa guerra, ela se faz realmente... É um fato, não é? É um fato. O que mais você apontaria? Aqui no 38:7 também diz assim: farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais, né, Deus falando, nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e os gentios saberão que eu sou o Senhor e o Santo de Israel. Então você vê aqui que
a iminência da volta de Jesus no final do Gog e Magog, defendendo o povo judeu que foi invadido nesse momento, e ele diz que nunca mais profanarão o santo nome dele. Então quer dizer que é o seguinte, né? Então, se isso aqui não for a inauguração do milênio, para onde a gente vai levar essa guerra de Gog e Magog, se o próprio Deus está falando que nunca mais vão profanar o nome dele? Entendeu? Se isso não aponta para o reino milenar, exatamente, também não sei para onde aponta. Então, exatamente. Agora, haverá o livramento, né? Deus não vai assistir essa batalha, essa guerra, e vai ficar inerte, né? Deus vai agir em favor de Israel. Né? Sim, ele vai deixar a gente tem que lembrar que essa guerra, essa invasão, ela vai durar apenas 3 anos e meio, né? Porque o anticristo invadiu junto com essas mais de 70 nações depois dos 3 anos e meio. Então, no final dos 3 anos e meio é que Jesus desce então para inaugurar o milênio. Zacarias 14. Porque eu ajuntarei 14:2, né? Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Deus trabalha sempre com os remanescentes, né? Isso. Deus não permite o extermínio total. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Ou seja, parece aqui que é um terremoto, um abalo sísmico, né? Que vai... Não, com certeza é um terremoto. Não é verdade? Então não estou exagerando. Para poder um monte se fender, tem que ter vai ter um terremoto. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzia. Então essa questão de terremoto já é antiga. Sempre houve terremotos na Terra, né? Sempre. Lá no povo de Israel também teve o terremoto que engoliu lá o pessoal população. No deserto, né? Exatamente. O Moisés falou assim, que aconteça uma coisa nova. Quer dizer, então aconteceu. A terra engoliu os murmuradores, né? Ali nos dias de Moisés no deserto. Está registrado isso no livro de Números. Muito bem. As pessoas falam, pois mas Jesus disse que sobre guerras e rumores de guerra, terremoto, pai contra filho. Aí alguém pode dizer, mas isso sempre aconteceu. Mas não com a intensidade. A intensificação. Por isso que o princípio das dores que está escrito ali em Mateus 24 são dores de parto. Então, dores de parto começa com a dorzinha, e lá no final, na época da mulher gerar então o bebê, as dores se intensificam. Exatamente isso. Por isso o princípio das dores ali é a dor de parto, né? E o texto continua. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Aí faz referência realmente do que você falou, né? Exatamente. Eu vou voltar com Jesus. Aí os mortos que foram ressuscitados, os que foram comissionados, os que estiverem vivos e foram arrebatados. Exatamente. É um grande exército. Ele vem, né? Então ele vai ressuscitar todos os santos da primeira ressurreição. Sim. Como está escrito ali em Apocalipse que o justo ressuscita 20. Primeiro. Exatamente. Então, por isso que eu acredito na questão do arrebatamento. Porque quando Jesus ele vem fazer, ele vem completar a ressurreição aqui na terra, então, do povo judeu, né? Então vai ser uma batalha realmente épica, né? Porque claro. Nós vamos estar nessa batalha. Jesus não vai pelejar sozinho. Não. Os claro que ressuscitaram e os que foram arrebatados. A gente vai ver aí que está escrito as vestes dele salpicadas de sangue lá no Apocalipse. A gente vê a mesma
Eu vou ler aqui no Ezequiel 39, continuando, aqui a partir do 17, está assim: Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, diz às aves de toda a espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde congregai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu ofereci por vós, um sacrifício grande, nos montes de Israel, e comei carne e bebeis sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos bezerros, todos cevados de Bazã, e comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes do meu sacrifício que ofereci por vós, e a minha mesa fartar-vos-eis de cavalos, de carros, de poderosos, de todos os nomes de guerra, diz o Senhor Deus. Isso aqui está linkado com Apocalipse 19, olha só isso aqui. Vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. E vi o céu aberto, Apocalipse 19, a partir do 11. E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, se o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Falando de Jesus, é claro. Sim. E julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. E seguiam-lhe os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, nós. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com varas de ferro, e ele mesmo é o que pisa o largar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto da sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, confirmando que é Jesus. Sim. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comeis a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então você vê aqui o mesmo banquete das aves, que dá lá em Ezequiel 39, que é assim, o final da guerra de Gog e Magog, junto aqui com Apocalipse 19. Então, são as mesmas coisas. E também tem a ver com a profecia de Ezequiel. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite, mas será... Nem dia nem noite será. Mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso, né? Parece uma transição de estações. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Olha aí. Assunto encerrado, né? Então é o dia da ira do Cordeiro. Exatamente. É o juízo das nações. Quer dizer, a pessoa, eu já vi, por exemplo, o comentário, mas ali naquele vale não vai caber todos os exércitos. Sim, não caberão todos os exércitos das nações, mas as nações estarão representadas ali. Exatamente. É uma tolice ver dessa forma. Lógico que todos os exércitos não estarão ali. Você imagina, é porque isso é uma hipérbole, né? Acho que você não conhece a questão da hipérbole dentro da teologia. Você imagina, Israel é um lugar que já tem aproximadamente 10 milhões de pessoas. Você pega todas as nações que vão invadir Israel... Não cabe ali, lógico. Só a população da China... né? Então, isso é uma hipérbole, gente. O que você acabou de falar é representação. Na verdade, quando fala todas as nações que são inimigas. Lógico que nós não sabemos que não são todos os povos que são inimigos de Israel, do povo de Deus. São de soldados, não são toda a população do país que está invadindo Não Israel. são todos os países da terra que vão se reunir contra Israel. Não, serão as nações inimigas. Estarão essas contidas aqui na etnia de Ezequiel 38. Por exemplo, vamos falar um país aí. A Nigéria é inimiga de Israel? Que eu saiba, não. O Brasil é inimigo de Israel. Então, o Brasil invadindo Israel? São os inimigos do povo de Deus, os inimigos de Israel, não é? São os inimigos de Israel. Que sempre foram inimigos.
Então, engana-se que Israel não tem mais importância. Não, Israel tem profecias. Deus tem um cuidado com o povo de Israel. Estou falando aqui da questão étnica, né? Então, engana-se. Então, Israel é cenário de grandes acontecimentos e isso está próximo, sim. Porque nós estamos vendo aí as evidências, né, os fatos. Porque tanto Israel quanto o povo judeu, né, o povo de Israel, eles são a espinha dorsal de toda a Bíblia. A Bíblia é judaica, né? Exatamente. Então... Esquece que a Bíblia é gentílica, que a Bíblia é o Oriente Médio, a Bíblia é o povo judeu, a Bíblia é Israel, assunto cerrado. Assunto cerrado. Tem coisa, existem teólogos que não. Israel já cumpriu o que tinha que cumprir, o Messias já veio no meio do povo de Israel, acabou a história com Israel. Não. Tem muita coisa para acontecer ainda com Israel. Tem, claro. E eles voltaram para o território que eles haviam de voltar, né? Profecias, e muitos duvidaram. Aconteceu o quê? Em 1948 eles voltaram ao sionismo. Muitos não criam, nem rabinos criam nisso. Existiam os rabinos que não eram sionistas, né? E existem até hoje, que eles acham que não deveria voltar, mas voltou, cumprindo profecias, não é? E contrariando muitas perspectivas, contrariando muitas opiniões, né, que criam que Israel não voltaria. Voltou! Então, essas profecias não vão se cumprir? Claro que vão. Então, Israel, a gente tem que estar atento ao que acontece em Israel e em relação a Israel, não é? Tudo que acontece contra Israel. O cenário mundial depende muito do que acontece em Israel. Sim. Israel é a espinha dorsal de toda a Bíblia e Jerusalém é a cidade do rei. Pois é, e aqui fala, né? E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Fala desse dia de batalha, né? Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Por meio de quem? Por meio de Jesus. Então, se isso não for o milênio, eu não sei o que é. Então, está tudo linkado. Mas alguém pode dizer assim, não, mas aí já fala do reino celestial, do reino dos céus, mas... a gente não mexe em fé, né? Ô, Daniel, o assunto, eu creio que hoje só deu uma fugidinha, né, quando falei do chip, mas tá tudo linkado, né? Tá tudo linkado. Não tem como, né? A gente vai falar de chip aqui, vamos falar das duas testemunhas, quem podem ser as duas testemunhas, né? Elias, Enoque, Elias e Moisés, né? E tem uma discussão... A gente pode falar das duas testemunhas no próximo... Que esse dia de grande batalha vai acontecer, né? Que culminará nesse dia de grande batalha, né? Porque, na verdade, é uma guerra longa, não vai ser... As guerras duram meses, anos, né? E culminará nesse dia final que Jesus vem e peleja. Acabar com toda a bagaça. Vai acabar com tudo. Ali, mas Jesus não veio trazer paz, mas Deus também é justiça, gente. O pessoal esquece que Deus é amor, mas Deus realmente ele é fogo consumidor. Para impor a paz você precisa da guerra, né? Pois um teólogo falou, eu concordo com ele, é o dia da ira do cordeiro, é o dia da ira, e as vestes salpicadas, quer dizer, como alguém que pisa o lagar, o lagar é onde as uvas eram amassadas, não é? Então, é juízo sobre as nações. Se os inimigos vêm pelejar, alguém tem que fazer alguma coisa, não é verdade? Infelizmente é assim, mas Jesus não é o Jesus que eu criei que traz paz. Mas ele mesmo diz, eu não vim trazer paz. Eu vim trazer a dissensão. Inclusive, é o mesmo Jesus que ele entrou lá no templo lá e saiu jogando mesa e cadeira para tudo quanto é lado. Né? O que Jesus? Pois é, o que Jesus quis dizer com isso? Olha, as pessoas são perseguidas pelo meu nome, por amor a mim, né? Em meu nome vocês serão perseguidos. É isso que Jesus quer dizer. Claro que ele veio trazer a paz, mas as pessoas não querem paz. Não querem. A maioria das pessoas não querem servir a Deus. E além de não quererem servir a Deus, querem fazer guerra contra o povo de Deus. Então tendo a chance aí de se renderem a Deus, né? Não querem. Você foi militar já? Não. Nunca foi militar, mas... Já dei aula para militar, mas os militares dizem o seguinte, que o ataque é a melhor defesa. Como que você... Se fazem guerra, você tem que se defender. Exatamente. É o que Jesus vai fazer naquele grande dia, não é? Mas, quer dizer...
se fazem guerra, se apontam armas, canhões. Você tem que entender que a guerra não parte de não Deus, parte né? de Deus, exatamente. Não parte de Deus. Mas Deus vem fazer justiça daqueles que querem guerra. Infelizmente, muitas pessoas morrerão naquele dia. Exatamente. Muitas pessoas serão mortas. Infelizmente. Né? Inclusive ele diz lá no Sermão do Monte, bem-aventurados pacificadores, né? A pessoa quer guerra. E graças a Deus que ele vai fazer justiça nesse dia, porque exatamente. Senão o negócio acaba ali e, quer dizer, a ideia de Satanás é reinar no lugar de Deus, né? Estabelecer um reino. Gerar o caos para ele estabelecer, impor a ordem dele, né? E não vai. Não vai. Porque vencendo vem Jesus e vencido tem Jesus. Ele já venceu essa batalha. Exatamente. Já venceu porque a profecia mostra que ele já venceu. Então no cenário profético ele já venceu. Já venceu. E já está tudo certo. Exatamente. Glória a Deus por isso. Daniel, considerações finais nesse bate-papo de hoje? Então, espero que a gente tenha elucidado aí algumas dúvidas das pessoas sobre essa questão da guerra de Gog e Magog. Estamos aqui sempre para dar mais uma luz a quem está estudando a Bíblia e lê a Bíblia e não entende, né? Estamos aqui para isso, para dar mais uma opção para vocês de algum tipo de compreensão. Como falei, a gente não está aqui para impor dogmas nem doutrinas para as pessoas, né? A gente dá às pessoas a perspectiva de uma outra visão teológica do que a pessoa está lendo. E então no próximo episódio a gente vai falar aí sobre as duas testemunhas, não é isso? Quem serão as duas testemunhas, não é? Esmiuçar bem isso aí para fazer a gente pensar, não é? É isso. A gente vai ficar um tempo aí passeando nesse tema. A escatologia aí sobre o Apocalipse, falar, né? A besta que vem do mar, a besta que vem da terra, o anticristo, as duas testemunhas, o dragão vermelho e tudo mais, né? A expulsão de Satanás do céu, a guerra, né? Então a gente vai esmiuçar isso aí ao longo dos próximos assuntos. No próximo, então, vamos falar sobre as duas testemunhas, né? Isso. E um pouquinho do chip. Vamos deixar o chip pra lá, deixa esse assunto pra lá. Isso. Eu que fico mesmo pensativo com esse assunto. Mas tá bom. Gente, valeu pela audiência, obrigado pra você que ouviu, não participou, mas você que está acompanhando, né? Eu sei que você tem a sua opinião teológica, a sua interpretação escatológica, a gente respeita e a intenção do programa é fazer você pensar. Porque o Teologando é para quem não tem medo de teologia. Não é isso, Daniel? Isso. Até a próxima, então, hein? Até a próxima, se Deus quiser. 1, 2, 3, 4. Jesus, tu és minha companhia preferida. Não sei o que seria da minha vida se não tomasse conta dela pra mim. Jesus, tua bondade infinita me dá a certeza todo dia que você vai cuidar de mim. Quando você tá aqui eu não corro perigo, pois em ti eu